Oi, tudo bem? Como vai você? Nós estamos agora no segundo episódio falando de eternidade. Você é muito bem-vindo para nos ouvir durante alguns minutos para nós entendermos acerca da eternidade. O que é eternidade? Por que eternidade? No primeiro episódio, nós descobrimos a importância de falar sobre eternidade. Nós queremos novamente somente ler o texto que está no capítulo 3 de Eclesiastes e no verso 11, que diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender a eternidade, as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Em outra versão, numa versão mais simples e que você possa ter, diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Nós estamos falando sobre eternidade nesse segundo episódio desta série, desses podcasts, dessas lindas palavras que nós trazemos sobre eternidade. Nós queremos trazer de como a eternidade foi plantada no coração do homem. Se nós olharmos o sonho da transcendência da morte, ou seja, todo homem tem um desejo de que ele não se acabe, de que ele não se finde no ato fúnebre da sua vida. Ele sempre pretende avançar. Ninguém quer morrer, mas todos nós temos que passar por este capítulo da nossa vida. Nós somos eternos e esta eternidade que nós devemos buscar. E que hoje, neste segundo capítulo, nós vamos aprender a saber como lidar com a eternidade. O que é eternidade? O que devo fazer para a minha eternidade? Vamos entender melhor isso? Jesus amava a vida e discorria sobre o sonho das pessoas transcenderem a morte. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para trazer a reflexão, para trazer a concretização do sonho da eternidade. O homem no Éden perdeu a sua eternidade com Deus, mas Cristo veio resgatar. E falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o maior homem de todos os tempos, aquele que teve a disposição de deixar o seu trono de glória, de deixar a eternidade com Deus para se tornar, durante 33 anos e meio, se tornar um humano, uma pessoa também que tinha os mesmos desejos, que tinham as mesmas necessidades de um ser humano, por mais que fosse Deus. Na oração sacerdotal, registrada nos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, na oração sacerdotal, Jesus ele profere várias frases extraordinárias. A oração sacerdotal, que muitos de nós a conhecemos como o Pai Nosso, Jesus cita frases de sabedoria em um dos textos desta oração que fala sobre a eternidade. Ele diz assim, orando ao Pai: venha a nós o teu reino, Senhor. Jesus Cristo, ele estava com isso dizendo que o reino de Deus estava na eternidade, e que este reino, ele, com o nosso pedido, com o nosso rogo, com o nosso conhecimento, com a vontade que teríamos de conhecer melhor este reino, ele seria inserido em nossas vidas como eternidade. Ele diz: venha a nós o teu reino. O reino de Deus, todos nós sabemos que é eterno.
Ele não é deste mundo. Mas Jesus, ele faz a oração dizendo: olhe, venha este reino até as nossas vidas. Quando nós tratamos sobre eternidade, nós estamos trazendo o reino de Deus para o nosso contexto. Nós estamos trazendo o reino de Deus para dentro das nossas vidas, porque este é o plano salvífico de Cristo Jesus. É de trazer a eternidade para nós. Jesus Cristo, ele foi o maior incentivador para nós conhecermos a eternidade. Ele veio em um tempo de opressão e de barbáries do Império Romano, em que muitas pessoas viviam de forma escravizadas sobre o jugo do Império Romano. Mas Jesus, ele não veio focando no Império Romano. Ele não veio focando para aliviar as cargas mentais e nem as cargas corporais e nem as cargas dos impostos por Roma. Ele veio para nos deixar um legado eterno. Ele veio para tratar da alma do homem com Deus. Ele veio para projetar o homem à eternidade. Muitas vezes, nós buscamos muitos artigos, nós buscamos muito conhecimento, nós buscamos muita letra, nós buscamos, talvez, coisas insondáveis, nós buscamos coisas que estão acima da nossa capacidade de alcance, mas coisas terrenas. Eu lhe proponho a, neste dia, você buscar coisas eternas, coisas que estão ligadas intrinsecamente ao seu ser. Você é eterno. O verso da qual nós lemos diz que Deus, ele plantou, ele colocou a eternidade no coração dos homens. Então, veio um tempo em que Deus está nos querendo ver as coisas com mais clarividência. Deus está querendo nos mostrar a eternidade. A humanidade, de forma geral, está buscando as coisas materiais, passageiras, transitórias deste mundo. Estamos muito preocupados com pandemia, estamos muito preocupados com alimentação, estamos muito preocupados com riquezas, com fama, com poder, mas estamos nos esquecendo que o nosso maior tesouro não está de forma palpável, não está de forma metafísica. O nosso maior tesouro é a eternidade com Deus. Jesus, ele veio em um tempo também de opressão, mas o seu foco não foi desviado pelas injustiças, pelas desigualdades sociais que existiam na sua época. Jesus nunca perdeu o foco de ensinar e falar sobre eternidade. O foco de Jesus sempre foi a eternidade na vida do homem. Quem não almeja a eternidade? Isso é uma pergunta. Todos nós almejamos a eternidade. Agora mesmo, dezenas, centenas de pessoas estão dentro das clínicas de cirurgias plásticas para fazerem os seus corpos ou renovarem ou terem experiências que lhe tragam, pelo menos por algumas horas ou por alguns dias, a satisfação de achar que podem viver um pouco mais. Mas, em Jesus nós encontramos um mestre que nos discipula e que nos ensina a pensar na eternidade, não em matéria, mas como alma e como espírito. Todos aqueles que pensam em suicídio, que pensam em não ter fome, que querem viver, eles querem apenas exterminar o seu momento emocional, o seu momento de tristeza, o seu momento de aflição.
Mas a vida eterna é muito mais do que isso. Fazemos seguros de vida, colocamos fechaduras nas portas, tomamos medicamentos, desenvolvemos uma complexa medicina e todo tipo de ciência, porque temos desejo de viver mais. Isso fala de eternidade. Porém, essas coisas, esses artifícios, essas medidas não são suficientes para trazer em nós a eternidade. A eternidade se busca de outras formas. A eternidade se busca conhecendo Deus e fazendo o que você está fazendo aqui, buscando conhecimento acerca da eternidade. Existe na Espanha, em Maiorca, um convento de monges cartuchos. Esses monges cartuchos, eles vivem numa clausura, eles vivem enclausurados dentro destes conventos. E certa vez um repórter foi fazer alguma entrevista para eles, em uma rara exceção de entrevista, para que as pessoas compreendessem o motivo das suas clausuras dentro desse mosteiro. E eles dizem que eles ficam em completo silêncio durante dias, durante meses, anos, a fim de que eles alcancem a eternidade com Deus. Queridos, quantas pessoas estão fazendo tantos projetos, estão gastando, investindo tantos bilhões de dólares para ter uma vida eterna, para prolongar a sua vida, para ter uma outra dimensão de vida. Aqui mesmo nos Estados Unidos, na Califórnia e em outros estados, centenas de pessoas, já existe uma fila de mais de 1.000 bilionários que pagam fortunas, que dariam para alimentar toda a África. Eles gastam fortunas para eles terem acesso a uma viagem a Marte, a uma viagem à Lua, ou pelo menos uma viagem fora do globo da Terra, para que eles possam se sentir eternos. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer tudo isso de forma gratuita. Ele veio trazer tudo isso de forma gratuita. Ele veio nos dar o sentimento e a certeza de que nós podemos ser eternos se nós andarmos com Deus, se nós tivermos uma vida em concordância com os parâmetros, com os estatutos, com os mandamentos de Deus. É importante porque a nossa alma, ela clama todos os dias por eternidade. Muitos psiquiatras, muitas religiões, muitos intelectuais no mundo inteiro buscam por esse algo chamado eternidade. Mas eles não descobrem, não entendem que a eternidade está em Jesus. A eternidade está na simplicidade de nós vivermos uma vida com temor a Deus. Continuamos não sabendo quem somos nem para onde vamos, por mais que gastemos milhões e bilhões de dólares, de reais, de libras esterlinas, não importa. Para o nosso espanto, porém, Jesus responde todas essas perguntas, porque Ele é o mestre da eternidade. Jesus é o maior filósofo, Ele é o maior de todos os tempos. A eternidade, ela deve ser plantada no nosso coração e deve ser buscada por nós. Segundo a biografia de Jesus, o sonho se tornou realidade após a sua crucificação. Lembre-se
que Jesus, ele, para todas as pessoas aqui na terra, ele era um ser mortal. Ele era um ser que ele tinha uma vida passageira. Porém, pelo seu ato de obediência a Deus, pelo seu ato de decidir não pecar, pelo seu ato de decidir não transgredir os mandamentos nem a lei de Deus, ele consegue quebrar este ciclo de morte eterna do homem, porque no momento em que ele é crucificado como inocente, como homem sem pecado, como aquele que nunca pecou, ele adquire o direito de ressuscitar. Aquilo também que ele nos promete, que nós ressuscitaremos com ele, estaremos com ele eternamente. Essa é a palavra de Deus. Jesus conquista no terceiro dia, quando ele se levanta, em que ele é ressurreto, em que ele ressuscita dos mortos, ele adquire o direito para nós de também gozarmos uma eternidade com ele. Ele conseguiu resgatar na sua vida uma identidade em pregar, em falar, em trazer uma esperança para todos aqueles que agonizavam no sofrimento. A crença na fé, a crença em Jesus nos fortalece a cada dia, a nós buscarmos a eternidade, pensarmos na eternidade. Um grande pastor, certa vez, conversando comigo, ele disse: nós precisamos conhecer a eternidade, nós precisamos conhecer o lugar para onde nós vamos. É impossível você ir para um lugar e você não conhecer o lugar para onde você está indo. Quando você projeta férias em algum lugar, você abre o Google, você abre as páginas da mídia, ou então você abre os roteiros turísticos e você vai identificar aquilo que tem naquele lugar. Você vai identificar quais são as atrações, você vai identificar quais são os pontos turísticos, você vai identificar aquilo que melhor se adapta ao seu gosto, à sua maneira de viver. Seja montanhas, sejam praia, seja neve, seja deserto, você vai identificar. Não se viaja para um lugar sem antes revisar para onde se vai. Você não sai do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa para ir para um lugar que você não sabe. Então, trocando isso e fazendo uma contextualização para as nossas vidas, é isso que nós estamos fazendo quando nós não buscamos falar e nem entender a eternidade. Nós estamos indo para um lugar que nós não conhecemos, nós estamos indo para um lugar que nem sequer nós abrimos as páginas do guia da eternidade para nós nos fazer conhecer o que existe neste lugar, o que tem neste lugar, onde será o lugar onde eu passarei a minha eternidade. É sobre isso que queremos falar neste segundo episódio desta série, falando de eternidade. Nós queremos lhe incentivar a você conhecer melhor o lugar onde você passará a sua eternidade. Conheça com quem você vai se deparar, conheça quais são as circunstâncias deste lugar. Conheça, através das linhas escriturísticas da Bíblia Sagrada, o que tem neste lugar, o que você pode fazer neste lugar, qual será a sua função, porque a Bíblia revela de qual será a nossa função neste lugar. Conheça a sua eternidade. Quem não quer conhecer a sua eternidade,
acabará a eternidade em um lugar onde não gostaria de passar a eternidade. Então, conheça a eternidade. Saiba que quando você busca em conhecer a eternidade, este lugar onde você passará o restante do universo, o restante do eterno, o restante do Kairos, será num lugar de bênção, será num lugar onde a Bíblia nos relata que não há choro, nem dor, nem fome, nem pestes. Cessará as preocupações, você estará para sempre com Deus. Onde você quer passar a sua eternidade? Falando de eternidade, somente Jesus, com o seu ato eterno de subir na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado, foi capaz de trazer a eternidade de volta às nossas vidas. Hoje, você pode se considerar um ser eterno, mas hoje você decide o caminho e o lugar para onde você quer passar a sua eternidade. Importante, falando sobre a vida de Jesus, nós entendermos, enquanto andavam-se pela Judéia e pela Galileia, a eternidade de Cristo fazia com que os sonhos dos apóstolos o seguissem. Jesus entregou para aqueles discípulos homens humildes, homens incapazes, homens que eram muitas vezes cheios de pecado, mas Jesus Cristo entregou para eles a mensagem da eternidade, a mensagem de um novo reino, do reino que viria até nós através dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele entroniza, ele coloca, ele insere naquela pleide de homens a eternidade, dizendo para eles que se eles quisessem ganhar a sua vida, eles iriam perder, mas se eles quisessem perder por amor a Cristo, eles ganhariam. Ou seja, ele estava dizendo, se você me seguir, se você ouvir os meus ensinamentos e obedecer, você terá uma vida eterna comigo. Na própria ascensão de Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, de ter permanecido com os seus discípulos por algum tempo, pregando novos sermões, ensinando, admoestando, agora com o seu corpo já glorificado, agora ele podendo deixar muito mais implícito a eternidade no coração desses homens, porque ele já havia ressuscitado. Jesus, ele na sua ascensão, no Monte das Oliveiras, ele diz, eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de dificuldade. Nós estamos vivendo um caos na humanidade. Tudo quanto estamos vendo e ouvindo nas televisões, nas mídias, é sobre morte, é sobre a falta de perspectiva do futuro, é sobre os caos, as guerras, os rumores de guerra, é sobre as pestilências, é sobre as mortandades, é sobre hospitalizações, tudo isso falando sobre a terra, sobre o mundo. E nós estamos tão sufocados com tantas informações acerca da terra, que nós deixamos de sonhar e de pensar na eternidade. Pasmem-se todos, os púlpitos das nossas igrejas já não falam mais de eternidade. Os púlpitos do mundo
já não se fala mais sobre o céu, sobre o lugar onde nós vamos morar. Se fala muito mais sobre riqueza, sobre conquista, sobre prosperidade financeira, sobre relacionamento conjugal. Não que isso seja errado, mas que isso não é o nosso foco. O nosso foco não é neste mundo. A nossa visão, ela não deve ser horizontalizada. A nossa visão deve ser verticalizada. A nossa visão deve ser vertical. Nós não devemos estar completamente consumidos pelas coisas da terra, por aquilo que nos envolve nesta terra, porque aqui tudo é passageiro. A chuva vem e a chuva passa, o sol vem e o sol passa. A lua nasce e a lua se esconde. Tudo nesta terra é passageiro. Porém, se seguirmos a Jesus, se buscarmos conhecermos de Deus, nas palavras de Jesus, a eternidade com Deus será uma certeza que as pessoas precisam ter, de conhecer a eternidade, de buscar a eternidade, de falar sobre a eternidade. O meu apelo para finalizar este segundo episódio desta série, falando sobre a eternidade, é que nós tenhamos homens e mulheres mais preocupados com a sua eternidade. Que nós tenhamos líderes, pastores, mais preocupados com a eternidade. Que nós tenhamos pessoas que possam nos influenciar a falar de eternidade, a conhecer a eternidade, a conhecer o lugar onde eu vou passar a eternidade. Nós já estamos completamente bombardeados e sucumbidos das coisas que acontecem aqui na Terra. Qualquer ser humano prudente, inteligente, capaz, deve buscar as coisas que vêm do alto e não as que são da terra. Deve andar com os pés na terra por enquanto, mas a cabeça no céu. Então, eu finalizo este segundo episódio da série da eternidade, falando sobre a eternidade, lhe dizendo: busque a eternidade. Leia na Bíblia Sagrada sobre eternidade. Busque o lugar para onde você vai. Pesquise Apocalipse. Saiba sobre os tesouros que estão embutidos dentro das linhas escriturísticas da Bíblia Sagrada sobre a eternidade. Conheça o lugar para onde você vai. Antes de sair desta terra, procure se informar, saber acerca da eternidade, onde você passará o restante do tempo. Aquilo que você conhece por tempo, você passará lá, neste lugar. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família, te faça perseverar. Multiplique este podcast, multiplique este áudio para outras pessoas, para que eles também possam buscar a eternidade e terem uma eternidade feliz com Jesus, no céu de glória, no lugar onde o Senhor reservou para nós. No terceiro episódio desta série, falando de eternidade, você conhecerá muito mais. Você terá muito mais descobertas acerca da eternidade. Eu lhe espero no próximo episódio. Desde que vos fala, Pastor Enéas Barbosa, direto da Califórnia, nos Estados Unidos da América, para o seu coração, para a sua casa, para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.